Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. Estamos nas Epístolas de Pedro, mensagem de número 18, marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Nós estamos dentro do contexto em que o apóstolo Pedro, ele tem nos revelado que todos nós mudamos bruscamente de vida quando recebemos a semente incorruptível. Isto é, quando nós fomos regenerados. Quando nós cremos no Senhor Jesus, ganhamos uma vida nova, e essa vida nova é a própria semente de Deus, a semente divina, que foi plantada em nosso coração. Já temos falado por várias vezes que o coração do homem é a terra que seria fértil para receber a semente divina e ali crescer e até frutificar. Portanto, a vida cristã não é meramente uma vida de comportamento cristão por meio de regras cristãs. Muitos cristãos pensam que uma vez eles creram em Jesus, eles não podem mais viver como viviam antes. Então, eles têm a Bíblia como a regra, um livro de regra de conduta, em que lhes ensina como devem se conduzir daí para frente. Mas, irmão Pedro, nosso apóstolo Pedro, ele deixa claro que não é meramente uma mudança de comportamento por meio de ensinamentos, até mesmo bíblicos, mas é a vida nova que um cristão recebeu de Deus, essa semente divina, essa regeneração, o novo nascimento, é que faz toda a diferença. Nós passamos a viver uma vida de acordo com a vida de Deus, é por causa dessa mudança de vida. Não é porque nós fomos colocados dentro do hall de membros de uma igreja é que nós passamos a nos conduzir melhor. Não, é porque nós recebemos essa nova vida e essa semente que está dentro de nós, quando cresce, ela nos conduz, nos leva a viver de acordo com essa vida nova que hoje está em nós. E nós, por isso que Pedro, no capítulo 1 da sua primeira epístola, ele diz, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A nossa mudança de vida vem quando nós obedecemos à verdade. A nossa obediência à verdade faz toda a diferença. Então não é meramente mudarmos de comportamento exterior, mas pela nossa obediência à verdade, a palavra da vida que nós estamos recebendo na vida da igreja, ela, através da circulação da vida, da imersão da palavra, os nossos adolescentes fazendo transcrição da palavra, dormindo com Deus, acordando com Deus,
né, imergindo toda a sua vida na palavra, faz com que nós obedeçamos à verdade, e essa obediência à verdade muda a nossa vida. Essa obediência à verdade faz com que a vida nova que recebemos, que é a vida de Deus, a vida eterna, ela passa a comandar a minha vida. E o primeiro sinal, né, o resultado de viver por essa vida, viver por obediência à palavra, à verdade, eu passo a amar os meus irmãos, amar-nos uns aos outros. Esse é um sinal forte do resultado de quem obedece à palavra, de nós amarmos ardentemente, né, com amor fraternal não fingido uns aos outros. E o versículo 23 fala: pois fostes regenerados. Regenerados aqui é nascido de novo. Nós recebemos uma nova vida por meio do novo nascimento. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Muito bem. Bom, eu vou já direto para ganhar um pouco mais de tempo. Eu vou pular para capítulo 2, versículo 11, que é tema da mensagem passada. Ali diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal, falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu quero começar por aqui. Existe uma guerra, aqui diz, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu quero dizer para vocês que a nossa alma, onde está o nosso coração, é um campo de batalha, de disputa entre Deus e o diabo. Deus quer o nosso coração para Ele poder semear a sua semente do reino e ali ser cultivada, crescer e, através do leite genuíno da palavra, essa vida possa crescer e Deus fazer a sua vontade, isto é, estabelecer o reino de Cristo aqui na terra, através da semente em nosso coração. O inimigo de Deus, o diabo, também sabe disso. Ele disputa o nosso coração com Deus. Ele ocupa com o quê? Ele ocupa com a arma que ele tem para ocupar o nosso coração, irmãos, é o mundo. É o mundo. Isso está em 1 João capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês entenderam que o coração é onde, né, há essa grande disputa. Satanás usa o mundo para ocupar nosso coração. E se o mundo se o coração nosso for ocupado pelo mundo, o amor de Deus não pode estar lá. O coração não pode ser ocupado por duas coisas: ou pelo mundo, ou pelo amor do Pai. Portanto, irmãos, você é quem escolhe. No entanto, né, o inimigo de Deus é muito sutil. O mundo ocupa o seu coração, né, através de quê? No versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Então, o mundo quer ocupar o seu coração através de seus muitos departamentos. Se você é daqueles que amam a concupiscência da carne, isto é, o mundo regido pela lascívia, pela sensualidade, pela prostituição, né? pelo desejo carnal, então o mundo tem um departamento que oferece a você e você ocupa a sua vida toda nesse departamento, né? Mas se você é um pouco mais refinado, você não cai nessas coisas, mas você é um pouco mais refinado, Satanás sabe que você pode ser vítima da concupiscência dos olhos. Vocês sabem que tudo o que os olhos veem, né, o coração sente. Então, o segredo da propaganda, da publicidade nesse mundo, irmãos, através do efeito visual, não é isso? Todo efeito visual é para atrair os seus olhos. E os seus olhos, né, é uma janela, uma porta aberta para a concupiscência dos olhos. Aí você, né, aqui tem, né, um carro, né, um carro completo, bonito e atraente para você, ou para as mulheres, a moda, ou cosmética, ou estética, né, seja o que for. Irmãos, a concupiscência dos olhos é o que atinge, né, muita gente, e também necessidade da sobrevivência, ansiedade, né, pelas responsabilidades, né, da sua vida cotidiana, né, acaba fazendo com que você, né, ocupe o seu coração com essas coisas do mundo. E também nós temos a soberba da vida, são aqueles que já alcançaram prosperidade, aqueles que alcançaram o poder, eles então se orgulham, vivem uma vida cheia de arrogâncias, mas também não leva para nada, certo? Quando morrem, também tudo acaba. Portanto, irmãos, o que o mundo tenta fazer, né, com a sua alma é mostrar para a sua alma de que o mundo, né, oferece tudo que a sua alma precisa para a sua satisfação. É ou não é? Não é assim que o mundo engana você? É uma ilusão, e você vai correndo atrás de uma coisa e você vê que não satisfaz. Aí corre atrás de outra coisa e você vê que não satisfaz. E corre atrás da terceira coisa e você vive a vida toda correndo atrás do mundo, dessas coisas que o mundo pode oferecer, e no fim, irmãos, não há satisfação. Não há satisfação, né? Irmãos, a única coisa que satisfaz ainda é a palavra de Deus, tá? Por isso que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, antes de entrarmos na questão, né, da vida conjugal, eu quero mostrar para vocês que o princípio é o mesmo, tá? Porque nós acabamos de falar da vida, né, no capítulo 2, versículo 11 até o final do capítulo 2, nós falamos, né, de como nós devemos viver cumprindo o nosso dever, né, como cidadãos, o nosso dever social, né? Aqui fala submetendo-nos às instituições, né, humanas, que Deus é quem permitiu que se fosse instituída, tá? E hoje, por acaso, né, é o dia das eleições municipais. Então, aquilo que for instituído, irmão, nós estamos sujeitos às instituições humanas, mas tudo isso, irmãos, para nós aprendemos a viver uma vida de servo do Senhor, né? E dentro desse contexto, eu vou usar a imersão de hoje para introduzir a mensagem de hoje, tá? A mensagem da semana passada, quando chega no dia de domingo, aqui fala assim, vou ler, o item 1. O plano de Deus é dar vida eterna ao homem
por meio do espírito humano e assim alimentar sua alma, satisfazendo todas as necessidades de seu ser tripartido. Somente Deus, por meio da sua palavra, é capaz de satisfazer o homem. O inimigo de Deus quer ocupar o seu coração, enganando você com as coisas do mundo, oferecendo um engano de que você pode se satisfazer com o que é ofertado nesse mundo. E nada desse mundo nos satisfaz, nada. Você pode ver que no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, ele disse que ele experimentou de tudo, de todos os tipos de prazeres que pode o mundo oferecer ao homem. Ele no final chegou a uma conclusão: tudo é vaidade. Tudo não passa de vaidade, de vaidades. Debaixo do sol não há novidade nenhuma. É vazio, né? Essa busca, é vazia essa busca pela satisfação da nossa alma. Irmão, somente Deus pode satisfazer. Item 2. Sem o cuidado de Deus, a alma do homem é a que mais sofre. A luta pela sobrevivência, as pressões psicológicas para obter o sustento, as responsabilidades sociais e familiares fazem o homem sucumbir e viver como ovelhas sem pastor. Irmão, nessa busca frenética pela satisfação da alma do homem, essa busca no mundo, irmãos, no fim, o homem ganha apenas fadiga e canseira, não alcança a satisfação da sua alma. Item 3. A vida humana é como erva, frágil e efêmera. Precisamos viver para o que é eterno, suprindo-nos da palavra. A satisfação que recebemos por seu suprimento é eterna. A palavra profética que nos alcança todos os dias é que nos suprirá. Irmão, quem realmente vai suprir a satisfação da alma é a palavra de Deus. Você pode dar voltas e no fim você vai cair nessa verdade, né? Você pode tentar ainda buscar satisfação nas coisas do mundo e no fim você vai ver que nada vai satisfazer a sua alma, somente a palavra de Deus, que Ele está falando a cada dia com a sua igreja, né? Nos dá direção e também satisfaz a nossa alma, tá? E eu vou, então vamos entrar no capítulo 3, tá? Nós vamos abordar hoje do versículo 1 até 12 de 1 Pedro, tá bom? Então vamos lá. O contexto, né, começa, na verdade, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, onde Pedro exorta aos peregrinos e forasteiros a terem um procedimento exemplar no meio em que viviam, né? Para os irmãos que não acompanharam essa série de mensagens, Pedro escreve aos judeus que creram no Senhor Jesus, mas que estão fora da Judeia, estão espalhados pelas nações gentias, e Pedro, né, ele diz para esses irmãos nossos judeus que são peregrinos, estrangeiros em nações estranhas, mas que eles devem ter um procedimento, né, exemplar no meio do povo em que eles vivem. Aí também a questão do casamento também é uma espécie de um procedimento que mostra se você vive pela vida de Deus ou você não vive pela vida de Deus. Você, né? Vamos lá, vamos ler. Eu acho que aqui diz assim, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma,
por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui se o seu marido ainda não obedece à palavra. Presta atenção nisso, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a mulher, a esposa, obedece à palavra. Estou certo ou não? Se o seu marido ainda não creu no Senhor Jesus e ainda não obedece à palavra, tá? Seja ele ganho, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento. Então, aqui implica que a esposa é aquela que creu no Senhor Jesus, e não só creu no Senhor Jesus, ela obedece à palavra. Irmão, isso é muito importante eu mencionar, tá bom? Por quê? Porque dá uma olhada nesse contexto, 1 Pedro 1, versículo 22, eu li para vocês, eu chamei a atenção, está aqui, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, o que faz você ter realmente um procedimento que é exemplar no meio das pessoas é a sua obediência à verdade. Senão você seria como qualquer gentil, qualquer pessoa incrédula, não faz diferença, mesmo que você tenha crido no Senhor Jesus. Se você não obedece à verdade, você não obedece à palavra, a sua vida é como de outro qualquer, certo? Então, irmão, o que faz diferença a nossa vida ser diferente das outras pessoas é a nossa obediência à palavra, tá certo? E também no versículo por que não dá obediência à palavra? Porque não foi regenerado, né, versículo 23. Quem não obedece à verdade também não foi regenerado de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive, né, e é permanente. Então, é a palavra de Deus, é a semente incorruptível que foi plantada no nosso coração, e nós pela palavra que nós ouvimos e obedecemos à verdade, e pela contínua, né, obediência à verdade, à palavra, irmãos, isso me faz viver uma vida de conduta exemplar, tá bom? Então, baseado nisso, eu posso dizer o seguinte, ó, a submissão das mulheres aos seus maridos está no mesmo princípio da nossa sujeição às autoridades instituídas do governo. Vocês entenderam? Cabe a nós sujeitarmos às instituições humanas. Não cabe a um cristão ter uma atitude de rebeldia, né, e promover rebeliões. Não é próprio de um cristão, tá? Então, nós procuramos nos sujeitar às autoridades instituídas. Mas isso não quer dizer que nós concordamos necessariamente com ela. Vocês entenderam? Então, nós estamos sujeitos às instituições, mas não necessariamente nós concordamos com ela. Mas dentro de nós não há uma atitude de rebelião, tá? Não sei se os irmãos entenderam. Então, nesse mesmo princípio, se aplica também no casamento. A mulher é submissa ao seu marido, mesmo que ele ainda não obedece à palavra. Mas se ela obedece à palavra, né? Então, especialmente quando, num casamento, o marido conduz a vida conjugal contrariamente à direção do Senhor, né? A mulher pode e deve dizer
a ele que discorda da direção sem, no entanto, desonrá-lo. Vocês entenderam a diferença? Não quer dizer que, por exemplo, se seu marido quer levar você para pecar, certo? Você não precisa, você não deve concordar com ele, certo? E você deve dizer para ele que você obedece à verdade. Você obedece à palavra. Então, você não pode seguir na direção que ele propõe. Os irmãos estão entendendo? Então, submissão é uma coisa, mas você seguir a direção, né, é outra coisa. Tá? Por quê? Por que eu digo isso, irmãos? Porque, apesar do casamento unir as duas pessoas, mas quando chegar o julgamento de Deus, de Cristo, sobre nós, os que creram no Senhor Jesus, irmãos, ainda cada um vai responder por si. Vocês estão me entendendo ou não? Por exemplo, 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quer dizer, Deus vai julgar cada um. Cada um. Se o seu marido te leva para um caminho errado, você não deve ir, porque você ainda vai responder individualmente diante do Senhor pelo o que você faz. Entenderam? Então, e versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, cada um responde por si. 2 Coríntios capítulo 5 fica mais claro ainda, versículo 10, como diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, cada um vai responder por si o que cada um fez enquanto esse corpo estava vivo. Vocês entenderam? Então, cada um vai responder. Você não vai poder um dia dizer para o Senhor, Senhor, mas o meu marido me levou para o mau caminho. O Senhor vai falar, não, você ainda responde por você. Vocês entenderam? Então, nunca tem uma atitude de rebeldia, nunca tem uma atitude de desonrar seu marido, mas você pode dizer claramente a ele que você não concorda da direção que ele está levando, né, você, porque você responde pelos seus atos diante do Senhor. Tá? Então, isso também, irmãos, deixa um pouco... em Paulo também fala em 1 Coríntios 7, nesse mesmo princípio. Né? 1 Coríntios 7, versículo 13. A mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito a servidão nem ao irmão nem à irmã, Deus os tem chamado à paz. Quer dizer, nesse mesmo princípio, irmãos, também você pode colocar, se um obedece à verdade, outro não quer obedecer à verdade, irmãos, cada um individualmente, irmão, tem que seguir, né, diante daquilo que ele vai poder responder ao Senhor. Irmãos, é mais importante nós um dia poder responder ao Senhor, né, do que a gente acabar errando pela influência, né, do que não quer seguir, tá bom? Então, é importante, irmão, nesse mesmo princípio, nós temos que, eu acho, tá, nesse princípio, nós temos que bater pé firme
na direção certa, né? E não ser levado por uma direção errada, em obediência à palavra. Você não é obrigado a seguir o caminho errado, mas nunca deve usar isso no contexto que Paulo falou em 1 Coríntios 7, como pretexto para casar-se com outro. Não, não é isso. Você quer seguir o seu caminho, né? E o Senhor certamente lá na frente vai honrar você. Você pode ver que o Senhor faz milagres, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. 1 Pedro 3, né? Então, é importante, tá? Importante, irmãos, não ter apenas a aparência de um bom comportamento, mas temos um procedimento, né, que é, né, aqui fala, honesto comportamento cheio de temor. É alguém que vive debaixo do temor do Senhor. Irmãos, é melhor a gente temer desagradar o Senhor do que desagradar a homens, né? Nós temos que viver debaixo do temor do Senhor, tá? Versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, aqui fala, né? Primeiro, irmãos, aqui eu vou mostrar claramente a ordem que Deus estabeleceu, está em 1 Coríntios 11. Deus estabeleceu essa ordem, não somos nós que vamos quebrar essa ordem, né? Capítulo 11, 1 Coríntios, né? Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tá? Então essa é a ordem. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então existe essa sequência de ordem, tá? Mas isso funciona quando não quebra nenhum elo, certo? Então, Deus é quem manda, Cristo está na posição de submissão a Deus, e o homem está na posição de submissão a Cristo, e a mulher está na ordem de submissão ao homem, tá? Então, por isso que no versículo 7, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher a glória do homem. Por isso, irmãos, o homem não cobre a cabeça, porque ele é a própria imagem e glória de Deus. E a mulher, né, é a glória do homem. E versículo 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. E depois no versículo 15, aqui diz, em que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Por isso, irmãos, as mulheres usam, né, em geral, têm cabelos mais longos, né, do que os homens. E assim é a natureza quem fez isso, tá? Para mostrar a posição da mulher. Por que Pedro estava tão preocupado com isso? Porque no Império Romano era corrente, na sociedade da época, era uma sociedade cheia de luxúria e de corrupção. Era uma sociedade corrompida. As mulheres se adornavam de uma forma extravagante, com adereços de ouro e com frisado de cabelos e com vestuários caros. Quer dizer, então, já que era uma sociedade de luxúria, uma sociedade, né, corrupta, portanto, as mulheres faziam de tudo para chamar atenção com a sua
sensualidade e também com a extravagância. E ali, assim era a sociedade no Império Romano. E o mesmo princípio se aplica hoje. As mulheres devem se vestir adequadamente e bem, sem adereços exagerados que chamem atenção, nem devem ser escravas do mundo da moda. Irmãos, embora nós não precisamos ficar também, ficar sempre, ficar viver como de século passado, mas não precisamos, irmão, ficar sendo escravos da moda. Sai uma moda, eu já vou aderir à moda. Irmãos, não, basta vestir-se bem, não é isso? Com simplicidade, não precisa como seguir o exemplo do tempo do Império Romano, porque não estamos no mundo de luxúria, nem de extravagância, para mostrar nossa sensualidade, para atrair pessoas, chamar a atenção das pessoas. Irmão, não é o nosso intuito, não é isso? Nós basta vestirmos bem, tá? E de uma forma discreta. Por que estou dizendo isso? Tem um comentarista, Vincent, chamado Vincent, eu vou falar para vocês o que ele disse. O cabelo naquela época era um cabelo tingido e preso com grampos caros e com redes de fios de ouro. Uma rede, fio de ouro. E as mulheres usavam cabelos postiços e perucas loiras. A extravagância feminina nas vestes nos dias do Império Romano chegou a um nível alarmante. Quem lê a história, vocês podem confirmar isso, que as mulheres daquela época realmente chegou a um nível de um grande exagero. Por isso que o Pedro escreveu isso. E a verdadeira beleza está no homem interior do coração, com um adorno incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que é o homem interior do coração? Que é o homem interior do coração? É o homem, quer dizer, cujo a sua alma é dominada, controlada pelo Espírito humano, a parte da consciência, que controla a sua alma. E quem habita no espírito humano é o Espírito de Deus. Em outras palavras, o homem interior, irmãos, é governado por Deus, governado pelo Espírito de Deus no nosso espírito e que comanda a nossa alma. Se você vive debaixo desse comando, o seu homem interior do coração é de grande valor diante de Deus. Deus olha para isso. E aí você saberá como se comportar, você saberá como se vestir. Irmãos, toda vez que você vai pôr uma roupa, pode ter certeza que esse homem interior do coração vai te dizer o que vestir, certo? Como você deve se comportar. Não precisa nenhum consultor de modas, para dizer para você o que vestir. Eu acho que você tem um consultor, de vestimentas aqui dentro, tá? Então, que é o homem, interior do coração e, com um adorno incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Irmãos, a melhor adorno para as mulheres, esse espírito manso e tranquilo, as mulheres serem tranquilas, serenas, calmas, e porque as suas emoções são controladas pelo Espírito, certo? Então, quem preza essa beleza interior, irmãos, essa beleza não é temporal, não é efêmera, antes é incorruptível, é regido por um espírito manso e tranquilo, o que dá às pessoas a sensação de serenidade e paz, e é de grande valor para Deus. Deus ama isso, Deus preza esse tipo de conduta.
Versículos 5 e 6, vamos lá. Pois foi assim que também, que a si mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, satisfazendo-lhe Senhor, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Né? Irmãos, aqui mostra que antigamente, né, as mulheres piedosas adoravam, né, por esse espírito manso e tranquilo. E aqui mostra um exemplo que Sara obedeceu a Abraão e chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Como é que as mulheres hebreias se tornaram filhas de Sara? É porque, irmãos, Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Vocês entenderam? Então, Sara era submissa a Abraão e chamava-lhe de Senhor, porque Sara viu em Abraão um chamamento especial do Senhor. Porque Sara sabia que Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: se você tem o seu marido, e o seu marido foi chamado para servir ao Senhor, na verdade, irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui servindo ao Senhor foram chamados. Foram chamados. Se você percebe que seu marido tem um chamamento para servir ao Senhor, irmãos, não o atrase, não o freia, certo? Não diga, né, a ele, você precisa gastar mais tempo comigo, você precisa cuidar mais das coisas de casa, e você já está, né, gastando muito tempo com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, né, ofertando demais. Irmão, não faça isso. Faça isso porque você vai acabar arruinando a sua vida conjugal. Eu já vi muitos exemplos, né, no passado. E eu não vi poucos exemplos, muitos exemplos. Algumas, né, irmãs tentaram segurar seu marido enquanto ele estava animado por servir ao Senhor, né, e tentou frear. Irmãos, no fim, o casamento acaba. Tá? Então, irmãos, se você vê, se o marido tem um chamamento, né, Sara chamava Abraão de Senhor, sabendo que Deus tem uma incumbência sobre ele, então a melhor coisa é cooperar com ele. Porque se o seu marido tem um chamamento, ele é útil na obra do Senhor, e você cooperando com seu marido, você participa da obra dele. Você participa da obra do Senhor. Entenderam? Então, quando Abraão se tornou pai de uma grande nação, Sara se tornou a mãe de muitas filhas. Vocês entenderam? Então, se Sara, naquele tempo, ficasse só, né, colocando resistência, se opondo a isso, irmão, Sara não teria participação nenhuma de todo o fruto que Deus, né, produziu em Abraão. Por isso, irmãos, vamos seguir esse exemplo. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, aqui que eu quero falar alguma coisa a mais. Marido e mulher têm uma vida doméstica
em comum, uma vida cotidiana em comum. É diferente de você conviver com alguém que está longe, ou que raramente se encontra. Ou se encontra apenas no ambiente de trabalho, se encontra no ambiente social, né? Você pode ter um relacionamento maravilhoso com quem está longe, né? Mas quando você convive cotidianamente com alguém, nas coisas comuns do lar, irmãos, aí que surgem os atritos, aí que surgem os conflitos, sabe? Um namoro à distância, ótimo, né? O convívio à distância parece ser muito bom. Mas, irmãos, quando convive lado a lado, dividindo a mesma cozinha, mesma cama, mesma sala, não é isso? Todo dia se encontra. Irmãos, aí que está a dificuldade. Tá? Então, irmãos, aí que está, né, aí que é exposta a nossa verdadeira faceta, né? E sem disfarces e máscara para se ocultar. Não temos como nos esconder, estamos ali expostos o dia todo. Também é onde acontecem, irmãos, maiores conflitos e maiores atritos. O homem, por ser mais objetivo, pode se irritar mais facilmente nessas condições do dia a dia. Tende a ser mais impaciente. É verdade ou não? Né? E às vezes não aguenta muito falar da sua mulher, né? Você está falando demais. Você já falou, já repetiu. Chega, né? Irmãos, aqui exige discernimento, né? Aqui fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Essa palavra discernimento em grego é gnosis. É um conhecimento que significa inteligência ou entendimento. Você precisa buscar um entendimento, você precisa de saber que essa vida, né, do dia a dia, realmente uma vida, irmão, pode trazer muitos atritos, muitos conflitos. E você precisa ter entendimento para vivê-la. Né? Não sei se vocês me entenderam, né? Então, um relacionamento conjugal não sobrevive de paixão. Paixão é principalmente aquele amor de, né, adolescente ou de jovem. É quando você estava namorando, certo? Aquela coisa de fazer você atravessar rios para encontrar-se com a pessoa amada, não é isso? Né? Como eu atravessei uma vez na inundação, né? Irmãos, mas um relacionamento a dois, uma relação a dois, não sobrevive de paixões. Deus é que cria paixão no início, para que possa haver, né, a atração suficiente para iniciar-se uma construção. Vocês entenderam? A paixão vem de Deus quando duas pessoas se amam, mas é por pouco tempo. Essa paixão é para se iniciar uma relação mais séria, mais sólida. E a partir dessa paixão, você precisa começar a construir algo mais sério e mais sólido em cima disso. Vocês entenderam? Porque a partir daí, irmão, vem os conflitos. A partir daí, vem os atritos. A partir daí, vem a vida cotidiana. Você vai estar sempre com essa pessoa. Irmãos, aí que vem muitas e muitas separações, muitos problemas que surgem daí. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender que um relacionamento precisa ser construído com muita compreensão, renúncia, paciência e, sobretudo, irmãos, com o amor de Deus. O amor de Deus. O marido deve amar sua mulher como a seu próprio corpo, está em Efésios 5. Senhor Jesus. Eu não quero que isso soe como conselho, não, tá?
Você sabe, conselho não adianta nada, né? Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido deve amar a sua própria esposa, né? Versículo 28 também, Efésios 5. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até o marido e mulher têm que ter consciência que são membros do mesmo corpo. Vocês não são só marido e mulher, vocês são membros do mesmo corpo. Então, vamos amar, né? O marido deve amar sua mulher como se ama ao seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo. Ó Senhor Jesus, o que eu faço agora? Irmãos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Do mesmo jeito que eu li para vocês, a imersão serve para a vida conjugal, tá? Se você busca no casamento, na vida conjugal, uma satisfação para a sua alma, você vai cair na mesma condição de buscar satisfação no mundo, com as coisas do mundo, para a satisfação da sua alma. Você não vai alcançar, você não vai chegar lá. Eu casei com uma mulher linda, eu casei com um marido bonito, né? E eu quero viver com essa pessoa, e eu vou amar, né? Nós vamos tal, e ele vai me satisfazer, a gente vai viver uma vida de príncipe e princesa, né? Então aquela necessidade de uma satisfação interior que você sonhou por toda a vida, não é isso? Você quer uma satisfação para a sua alma. Irmão, se você encara o casamento dessa forma, você vai se decepcionar. Da mesma maneira, né, que nós falamos que o inimigo de Deus, ele tenta fazer você buscar satisfação nas coisas do mundo. Irmão, mesma coisa no casamento, a gente se buscar no um ao outro, né, um em outro, a satisfação, irmão, nós vamos estar sempre cheio de exigências um para com o outro. E quando o meu desejo não é alcançado, irmãos, eu culpo o outro. E eu sempre vou pôr defeito no outro, porque não atendeu a minha necessidade, não atendeu a minha satisfação. Não sei se vocês estão me entendendo. Se nós depositarmos a nossa esperança de ter felicidade no casamento em si, irmãos, você vai se decepcionar. Então, o que é que, assim como, irmãos, com relação ao amor ao mundo, com relação ao casamento, o que fazer então, para a gente ter a verdadeira satisfação? Então, vou ler de novo, acho que eu li antes, né? Eu li muito tempo antes, talvez vocês não entenderam. Então, item 1, o plano de Deus é dar sua vida eterna ao homem, por meio do espírito humano, e assim alimentar sua alma. A sua alma precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Não é pelos seus desejos de satisfação no casamento, tá? E satisfazendo todas as necessidades do seu ser tripartido. Somente Deus, por meio da sua palavra, é capaz de satisfazer o homem. Vocês entenderam ou não? Então, só Deus, com a sua palavra, é capaz de satisfazer o homem. Então, não busque a satisfação humana no casamento. Deus vai dar satisfação para você pela sua palavra, também no casamento. Vocês entenderam ou não? Sem o cuidado de Deus, a alma do homem é a que mais sofre. A luta pela sobrevivência, as pressões psicológicas para obter o sustento e as responsabilidades sociais e familiares fazem
o homem sucumbir e viver como ovelhas sem pastor. Irmãos, nós precisamos de um pastor. Esse pastor e bispo das nossas almas é o Senhor. Ele nos pastoreia, irmãos, pela sua palavra. Ele também nos pastoreia nas circunstâncias, no nosso dia a dia. Então, irmão, buscar satisfação no casamento vai dar como um furo na água. Então, buscar satisfação é na palavra de Deus. No entanto, então, para que serve o casamento? Para que serve o casamento? Né? Por isso aqui fala assim, vamos lá. Maridos, vós igualmente amai a vida comum do lar, né? Vivei a vida comum do lar, que é essa vida comum do lar que é difícil, né? Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, ó Senhor Jesus, irmão, não é melhor na busca da vontade de Deus, viver para o Senhor, nessa vida cristã, nessa vida de servir ao Senhor, não é melhor estar em dois do que estar só? Né? Então, aí, deixa eu ver, acho que está em Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Né? Quando existe uma tarefa a fazer, e marido e mulher se ajudam para fazer, vai ter a melhor paga, não é isso? Porque se caírem, um levanta ao companheiro, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Né? Então, irmão, casamento é para isso. Nós somos companheiros espirituais. Os dois são herdeiros da mesma graça da vida. Então, para os dois, né, herdarem essa graça da vida, né, não é melhor um ajudar o outro? Então, se o seu casamento é só um casamento de um procurar satisfação no outro e viver só em conflitos e atritos, irmãos, um vai atrapalhar o outro. Então, é melhor estar só. Então, já que você é casado, procura, irmãos, mudar essa vida. Não viver em conflito um com o outro. Vamos buscar ser companheiros espirituais. Tá? Porque vocês dois são, é isso, né? São juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Por isso, se um cai, outro levanta. Se você está desanimado, o seu cônjuge te ajuda, encoraja, não é isso? Por isso, irmãos, é para isso que serve o casamento, tá? Além de, claro, de ser fecundo, multiplicar e vos encher a terra, essa foi a ordem do Senhor para o homem, certo? E versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Né? Eu acho que principalmente naqueles tempos antigos não tinha aquecimento, não tinha nada. No inverno, não consegue se esquentar, né? Então, melhor estar, né? E o versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, quando, né, vamos dizer, Satanás está atacando um. Irmãos, graças ao Senhor não temos outro, o cônjuge, que ajuda. Mas por que de repente aparece um cordão de 3 dobras? Não são 2? É porque o terceiro é o Senhor. Vocês entenderam? Então, se os dois aqui buscam
ser herdeiros da mesma graça da vida, irmãos, tem o Senhor presente no casamento. E tem o Senhor presente no casamento, irmãos, esse cordão não se arrebenta com facilidade. Então, graças ao Senhor, é para isso que serve o casamento. Vocês entenderam? Então quem já é casado, certo? Então, eu digo para vocês, irmão, melhor vocês não viverem um exigindo do outro, buscando satisfação um no outro. Irmãos, vocês vão viver sempre com atritos em atritos aflitos, conflitos, em conflitos. Mas, irmãos, vamos fazer, o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos ajudar um ao outro a fazer imersão, né? Servir ao Senhor, sair junto com os adolescentes, né? Para fazer vai e vem, vem e vem, né? Eu não sei por que eu falo vai, né? Vem e vê. E também comportar-se, cuidar das pessoas pela rede de cuidado, cuidar das pessoas com grupos familiares, dia inteiro envolvidos, né, na palavra do Senhor. Irmãos, aí, essa é a melhor vida, irmãos. Os dois, um pode ajudar o outro a seguir nesse caminho de uma maneira, né, harmoniosa e gostosa. E com relação ao marido, irmãos, precisa tratar a sua esposa como o vaso mais frágil. Irmão, todos nós somos vasos criados por Deus. Isso está no livro de Romanos, né? Somos vasos, mas Deus criou a mulher como um vaso mais frágil fisicamente e mais frágil emocionalmente. Irmãos, o marido precisa, não maltrate, né? Eu acho que tem bom, questão do vaso, acho que eu não vou ler a questão do vaso, vocês sabem disso. Irmãos, Paulo fala em Colossenses 3,19, Paulo fala assim: maridos, amai vossa esposa, não a trateis com amargura. Irmãos, infelizmente, né, alguns maridos tratam a esposa com amargura, sabe, por ser o lado mais frágil da coisa, e às vezes pode ser que sua esposa se tornou dependente financeiramente de você, né, e ela não tem outra alternativa de vida, tal, e você então, né, você sabe que ela está ali, né, e você acaba maltratando ela vira sua empregada, vira sua serva, e tratando-a com amargura. Irmãos, isso não é legal entre nós, né? Então vamos aprender a tratar, né, com a nossa esposa, os maridos, tratem a sua esposa, né, com dignidade. Irmão, um ser humano, você não pode tirar a dignidade de um ser humano. Por mais pobre que uma pessoa seja, por mais humilde que uma pessoa seja, irmão, a pessoa precisa ser tratada com dignidade. A dignidade não se pode tirar de uma pessoa. Então, irmãos, nós temos que tratar qualquer pessoa, irmão, com dignidade, né? Lhe dar sua dignidade. E muito mais a nossa própria mulher. Certo? Não trate a mulher como sua empregada, como, sabe, tem que tratar com dignidade, como vaso mais frágil, irmão, em alta consideração. Temos que ter a sua mulher em alta consideração, não é isso? Por quê? Porque nós juntos somos herdeiros da mesma herança. Irmão, qual é essa herança da vida? O que é essa herança da graça da vida? Irmãos, o que é a herança da graça da vida? O próprio Pedro fala, né? Capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição dos mortos, né? Ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Irmão, essa é a promessa da herança da vida.
Herança da graça da vida. Que herança é essa, irmãos? É a salvação completa. E a salvação completa, irmãos, nos faz herdeiros de Deus. Nós vamos herdar todas essas coisas, irmãos. Tudo que é de Deus vai ser nosso. Nós seremos co-herdeiros de Cristo. Você não acredita? Está aqui em Romanos 8. Onde está? Romanos 8. Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos herdeiros, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, essa é a promessa, a herança da mesma graça da vida. Nós vamos herdar tudo que Deus tem, possui, os céus e a terra. Irmãos, tudo que Cristo herdar, nós vamos ser co-herdeiros dele. E melhor ainda, irmão, você pode assumir essa herança ainda na manifestação do reino dos céus, isto é, no milênio. Você pode ser vencedor. Por isso, irmãos, eu encorajo os casais a não viverem mais em guerra. Vamos viver, irmãos, em paz. Vamos viver realmente um respeitando o outro, encarando um ao outro como membro do corpo de Cristo que Deus colocou juntos, para juntos lutarem por essa herança. Vamos juntos lutarmos, irmão, para crescer em vida. Juntos, irmãos, fazer imersão na palavra, que essa palavra circulando entre nós possa nos fazer crescer, e nós sermos vencedores. Quando o Senhor voltar, irmãos, nós seremos vencedores. Amanhã nós iremos para a África do Sul. Essa ida para a África do Sul, irmãos, a conferência na África do Sul será um marco que iniciará a contagem regressiva da volta do Senhor. A volta do Senhor está muito próxima. Por isso, irmão, vamos aproveitar os que são casados, vamos aproveitar para os dois se unirem. Viver uma vida harmoniosa, de consideração um com o outro, honrando um ao outro, sabe? Para juntos buscarem essa vida da circulação da palavra, irmão, para nós juntos buscarmos, servindo ao Senhor juntos, e buscar sermos vencedores. Quando o Senhor voltar, irmão, nós vamos estar reinando com o Senhor durante 1000 anos. Irmão, esse é o encorajamento que Pedro quer dar para nós, não é isso? Por isso, irmãos, vamos lá, versículo, eu preciso terminar aqui, versículos agora 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bom, irmãos, o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, vamos versículo 8, sede todos de igual ânimo. O que é igual ânimo aqui? A mesma alma, a mesma mente, a mesma maneira de pensar. Irmão, não só entre o casal, Você não é casado, mas vamos ter companheiros de luta, companheiros da vida espiritual. Nós temos entre nós, irmãos, o mesmo ânimo, a mesma alma, o mesmo tipo de pensar, certo? E amor, compadecidos, fraternalmente amigos. Compadecido, irmãos, viver uma vida de compaixão,
de empatia. Não aquela vida de olhos abertos, depois de ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, olhos abertos para ver defeitos uns dos outros e criticar, né, e falar mal uns dos outros. Não, vamos viver pela árvore da vida, com empatia, né? Você sentir o que o outro sente, no momento que ele está passando, momento difícil que ele está passando, você sabe o que ele está passando e você o encoraja. Irmãos, é isso que nós precisamos lutar juntos. Mesmo você não é casado, se você é casado, marido e mulher devem ser esses companheiros de luta, não é isso? Um encorajando o outro, um compadecendo ao outro, né? E aqui diz, fraternalmente amigos, significa o amor fraterno, ou amando como irmãos. Vamos amar uns aos outros como irmãos. E humildes, amigáveis, afáveis, ou seja, educado, amável, cortês no trato com outros. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, não usar a mesma arma da injustiça, da mentira, isto é, do reino das trevas, antes bendizendo sempre. Irmão, vamos deixar sair da nossa boca sempre, né, bênção, sempre bendizendo, né, as pessoas e não maldizendo. Vamos usar também o que Paulo fala em Filipenses 2. Vamos lá. Essa vida que Deus deseja para nós, Filipenses 2, versículo de 1 a 4. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, irmãos, isso é compaixão. Cristo se compadeceu das multidões que estavam como ovelhas sem pastor, aflitas, exaustas. Irmãos, é essa compaixão que os comportores têm para ir às ruas, pregar o evangelho do reino, e também nós devemos usar dessa compaixão aqui na igreja, uns para com os outros. Nunca apontar dedos, né, o seu dedo um ao outro. Não ficar julgando um ao outro, criticando um ao outro, falando mal um do outro. Irmão, vamos ter essa compaixão, né, que está na vida divina, que está dentro de nós, tá? E aí Paulo fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, o que faz a gente pensar a mesma coisa? Exatamente. A mesma palavra, irmão, que eu desfruto, você desfruta. A mesma palavra que eu faço imersão, você faz a imersão. E essa mesma palavra, irmão, nos fará pensar a mesma coisa. Não só aqui em São Paulo. Nós vamos pensar a mesma coisa com os irmãos da Colômbia. Né, mesma coisa com os irmãos do Equador que estão aqui. Não vamos pensar a mesma coisa com os irmãos da África, da Ásia, na América do Norte. Como conseguimos pensar a mesma coisa? Se nós somos diferentes, tão diferentes no idioma, na língua e na cultura, que nos faz pensar a mesma coisa? Irmãos, é a palavra de Deus, tá? Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. O mesmo amor. Não é aquele amor parcial, eu gosto mais desse do que daquele. Não, o amor de Deus nos une, né, imparcialmente, tá? O mesmo amor, sejais unidos de alma. Nós somos de um só ânimo, unidos de alma, né? Tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isso faz com que nós vivamos realmente como um corpo, o corpo de Cristo. Não somos indivíduos que cada um pensa uma coisa. Nós vivemos como um corpo. E o Senhor hoje tem liberdade de usar esse corpo, né? Porque esse corpo pensa o mesmo, né? Tem o mesmo sentimento, tem o mesmo amor, é unido de alma, tá? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Na King James atualizada fala
partidarismo de vanglória aqui é: nada façais por rivalidade ou por vaidade. Rivalidade é rivalizando uns com os outros. Irmãos, graças a Deus, irmão, nós aqui não temos rivais. Na vida da igreja, não há rivalidade. No passado, talvez nós vivemos um pouco desse ambiente, infelizmente. Né? Também no seu casamento, irmão, não deve ter rivalidade. O marido não deve se rivalizar com a sua esposa de qualquer espécie. Certo? Irmão, nós somos membros do mesmo corpo. Certo? Então, não deve haver vaidade. Por vaidade, eu prejudico os irmãos. Por vaidade, eu prejudico o corpo de Cristo. Né? Então, irmãos, mas considerando, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso também vale para o casamento. Seu cônjuge sempre pensa que é superior ao outro, irmão, nós vamos ter problemas. Certo? Então, irmãos, sempre a gente deve, na vida normal da igreja também, vamos considerar o outro sempre superior a você. Para que você não haja com arrogância, não haja, né, como que eu não preciso da ajuda do outro, eu não preciso do outro. Irmão, nós somos membros do mesmo corpo. Precisamos uns dos outros sim. Tá? E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos nos preocupar uns com os outros, tá? Nós não somos egoístas, como nos últimos tempos os homens serão egoístas, mas na vida da igreja nós temos essa semente incorruptível que nos faz viver, irmãos, amando uns aos outros, nos preocupando uns com os outros, tá? Irmãos, vamos sempre bem dizer, em qualquer situação, né, para nós recebemos a bênção como herança. Aquele que sempre bem diz, vai receber a bênção, sabia disso? Aquele que sempre mal diz, sempre fala mal dos outros, irmão, vai receber maldição. Então, esse é um princípio. Vamos falar sempre bem dos outros, vamos bem dizer aos outros. Né? 1 Tessalonicenses 5,15, dá uma olhada. 5,15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Irmão, vamos seguir sempre o bem, tá? Entre nós e também para com todos, por todos com nós nos relacionamos, tá? Então, irmãos, sempre plantar a semente do bem, sempre plantar a semente da bênção, da palavra do Senhor. Então, quem bendiz, né, aqui, porque nós somos, vamos dar uma olhada, vai, em Mateus 5. Mateus 5, Deus nos introduziu para o reino dos céus, porque Deus quer nos bendizer. Deus quer nos dar a bênção. Mateus 5, certo? E o reino dos céus, irmãos, é regido por essas bem-aventuranças, né? No versículo 3, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Graças a Deus, irmãos, o Senhor finalmente encontrou repouso na sua casa. Ele está se sentindo à vontade. Como é que se sente à vontade? Porque, irmãos, aqui ele encontrou pessoas que são pobres de espírito, humildes de espírito. Por que eu digo isso? Isaías 66, 1 e 2. Falei na semana passada, vale a pena repetir, não? Vale a pena. E Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Quer dizer, nós que estamos edificando a casa de Deus. Mas Deus fala, eu não moro em nenhuma casa edificada pelas mãos humanas. Todo o céu é meu trono, toda a terra é meu estrado. O que vocês vão edificar para mim?
Então, afinal de contas, que casa Deus quer? Você sabe? Que casa Deus quer? Sabe, às vezes, quando tem uma pessoa, né, você tem um amigo que é rico, ele tem de tudo. Você vai comprar um presente para ele, você não sabe o que comprar, porque, né, o sujeito tem tudo. Né? Então, que casa nós vamos dar para o Senhor? Que casa nós vamos dar para o Senhor? A mansão? Em algum lugar nobre? Não, o Senhor não mora, né, em nenhuma casa dessas. Né? E o que o Senhor quer então? O que o Senhor quer? O Senhor quer uma casa, mas uma casa de que maneira? Versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Quer dizer, se eu quisesse uma casa, eu faria para mim. Né? Eu que criei tudo isso. Mas, aí Deus abriu o coração para nós. Mas o homem para quem olharei é este. Quem é este? O aflito e abatido de espírito. E ainda que treme da minha palavra. Deus quer esses corações dos homens para fazer habitação para Ele. Deus quer habitar no meio desses que possuem espírito pobre, espírito humilde, espírito aflito e abatido. O que é espírito aflito e abatido? Um espírito de quem? Pobre, que precisa do Senhor, que ele não tem, né? Ele não tem coisa que ele acha que pode dar para o Senhor. Não sei se vocês entenderam. Sabe, hoje de manhã eu estava pensando nesse sentido. Vocês se lembram quando Deus mandou Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel? E Deus disse para ele o que ele queria. A primeira tarefa que Saul tinha que fazer era eliminar, aniquilar Amaleque, não é isso? Matar todos, desaparecer da face da terra. E o que Saul fez? Na primeira tarefa, sabe o que ele fez? Ele poupou a vida do rei Agag, ele poupou o melhor do rebanho, melhor, né, dos animais, para sacrifício, para as coisas boas, né, e aniquilou o resto. Aí o Senhor falou para ele: eu tenho mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em que se obedeça a minha palavra. Não sei se vocês entenderam, nessa história está alguém que não tinha espírito pobre. Vocês perceberam? Alguém que não tinha espírito aflito e abatido. Alguém que tinha um espírito abastado. Alguém que tinha um espírito que sabe o que fazer. Não vou seguir a palavra do Senhor, eu vou poupar o Agag, porque eu acho que é melhor, ele pode me dar alguma coisa depois, pode me ser de grande ajuda. Eu vou poupar o melhor do rebanho, porque vai ser útil também para servir ao Senhor. Mas Deus não disse assim. Então, quem não é pobre de espírito, não obedece à palavra do Senhor na íntegra. Estou certo ou não? Por isso o Senhor precisa das pessoas que são pobres de espírito. Aflitos e abatidos do espírito. Ele não tem nada para dizer: Senhor, eu não vou fazer a tua vontade, porque a minha maneira é melhor. Ele não tem isso dentro de si. Ele só tem avidez em receber a palavra do Senhor e praticar. Por isso, irmãos, são duas coisas. Primeiro, um espírito pobre, humilde. E segundo, que tremem da sua palavra. Isto é, que amam a palavra. Pessoas que amam a palavra do Senhor, que têm um amor reverente à palavra do Senhor. Então, irmãos, por isso, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoas como Saul, que se acham muito capazes e sábias para ajudar o Senhor na sua obra, irmão, não vai fazer parte do reino dos céus. Por isso, irmãos, Deus quer habitar no meio desses que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus se sente à vontade. Ele não encontra nas nossas opiniões, né, uma opinião melhor do que a dele.
né, uma resistência, né? Deus se sente à vontade no meio de nós. Essa é a casa de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, irmãos, vendo a situação desse mundo, né? Pessoas sendo usurpadas, o mundo sendo usurpado por Satanás, e todas as pessoas estão aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, são esses que choram, serão consolados. E nós estamos vendo muitas pessoas nas ruas, irmãos, sendo alcançadas por meio desses que choram. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmão, nós não estamos conquistando a terra por violência, né? Por agressividade, mas é por mansidão. E nós vamos herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça acontece quando nós praticamos a palavra. Quando o Senhor, né, nos usa, fazendo imersão na palavra, e como resposta nós praticamos a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tanto misericordiosos aqueles que saem para as ruas para amar as pessoas, alcançar as pessoas que estão aflitas, né? Alcançarão misericórdia. Também os que aqui na vida da igreja praticam misericórdia um para com o outro, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, nós precisamos ter pureza no coração. Não buscamos interesse próprio aqui na igreja, nem aqui na obra do Senhor. Nós não estamos aqui, irmão, com qualquer impureza no coração. Graças a Deus, Deus está, através das provações, purificando o nosso coração. Na nossa fé está tendo valor cada vez maior, cada vez que nós passamos por uma purificação, por uma provação, né? Que são os limpos de coração, eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Né? Seja um desses limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmão, você sabe que tem gente que só causa intrigas, né? Gostam de intrigas e causa conflitos, gosta de provocar conflito um com o outro, vai lá e fala fofoca do irmão para outro irmão, e vai lá e provoca inimizade de um para com o outro. Irmão, nós na igreja não somos assim. Nós somos pacificadores. Nós espalhamos paz por todo lugar onde nós vamos levamos a imersão na palavra. Quando nós chegamos, né, fazer vem e ver nos bairros, nós entramos numa casa, fazemos daquela casa, irmãos, o lugar da reunião, e nós levamos o quê? Paz. Somos pacificadores, através do vem e ver, levamos paz para aquele bairro. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, principalmente eu vou falar da primeira mensagem lá na África do Sul, eu vou falar sobre a visão do Apocalipse 12. A visão do Apocalipse 12 mostra, irmãos, que Satanás está furioso com o filho varão que está para nascer. Porque o filho varão, irmãos, não são aqueles cristãos que vivem como que, né, não fosse cristão. Não, mas são aqueles que lutam pelo reino. Aqueles que amam o Senhor, amam o reino do Senhor. Irmãos, mas esses são alvos da fúria do diabo. E o diabo, o grande dragão, está ali de frente para a mulher, esperando o filho varão nascer para devorar, porque ele não quer ver os que lutam pelo reino dos céus. Vocês, comportores que estão nas ruas, fazendo comportagem, pregando o evangelho do reino, vocês nas igrejas, irmãos e irmãs, que estão, né, cooperando juntamente com os adolescentes, jovens, intendentes, né, multiplicando e consolidando o número de pessoas na igreja, irmãos, nós estamos o quê? Nós somos alvos da fúria do diabo. Então, muitas vezes, irmão, nós sofremos pela injustiça. Mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, realmente, né, o Antigo Testamento, o povo judeu matou muitos profetas, e os profetas são aqueles que vêm trazer o governo de Deus, a direção de Deus, mas eles rejeitaram o governo de Deus. Mas hoje, irmãos, nós somos aqueles que amam o governo de Deus, através da palavra. Irmãos, é grande o nosso galardão se nós passamos por sofrimento através da perseguição, né, do diabo. Então, bem-aventurados, né? Bem-aventurados, é isso, né? Eu não li o 11, né? Eu li 11, não. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Isso que disse, né? Tá. Bom, irmãos, vamos para o versículo 10 e 11, só para explicar aqui, para terminar. Senhor Jesus. 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Né? Irmãos, quando Deus... não vamos escolher o mal nunca, irmãos. Vamos escolher sempre o bem. Né? Povo de Deus, antes de entrar na boa terra de Canaã, Deus os colocou diante de dois montes, Monte Gerizim, Monte Ebal. Monte Gerizim é o monte da bênção, monte da vida, e o Monte Ebal é o monte da maldição, e é o monte como é que é? Da morte e da maldição, certo? Então, irmão, vamos sempre escolher a bênção. Se você, irmão, que você ama a vida e quer ver dias felizes, irmãos, refreie sua língua do mal. Qual melhor maneira de refrear a língua do mal, irmãos? Sempre o dia todo você está envolvido com a imersão da palavra. Não é isso? Aí quando abre a sua boca, irmão, você só sai a bênção. Item de 1 a 4, que você quer. Item 3, item 1 é bênção, item 2 é bênção, 3 é bênção, 4 é bênção. Né? E hoje transformamos em 12 itens, também todos eles são bênção para as pessoas. Irmão, quando abrimos a nossa boca, levamos a bênção para as pessoas. Então, irmãos, vamos refrear a língua do mal, porque Tiago, né? Acho que vale a pena terminar lendo Tiago. Tiago diz uma coisa interessante, né? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só, como Tiago fala, quem não tropeça no falar, é varão perfeito. Irmão, como não tropeçar no falar? Quando você falar demais, as suas próprias palavras, você vai um dia tropeçar no falar. Irmãos, então, enche o teu falar, né, da palavra, fazendo imersão, transcrição, né, anotação, né, dormir com Deus, acordar com Deus, dia todo você está envolvido com a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que você não vai falar maldição para ninguém, não vai falar mal de ninguém, certo? Então vamos lá, onde está? Versículo 2, né? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela em chamas
pelo inferno. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Por isso, irmãos, apartar-se do mal, ali em 1 Pedro 3, né? Onde está? 11. Apartar-se do mal, em grego, é curvar-se o corpo para desviar do curso que você, né, do curso original. Você está indo para o mal, curva seu corpo e vai para o outro lado, certo? Então, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, porque o rosto do Senhor será contra aqueles que praticam males. Irmão, qual é a maneira da gente refrear a nossa língua? Que é tão difícil de domar. Por isso, irmãos, vamos encher nosso coração da palavra do Senhor. Quando você inculca a palavra do Senhor no seu coração, irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra do Senhor, quando você abre a boca, vai sair sua palavra para abençoar as outras pessoas. E por fim, irmãos, não há sensação, né, o último versículo, né, aqui. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmãos, o que é rosto do Senhor? Você só vive, né, tendo o rosto do Senhor, olhando para você e você conseguir enxergar o rosto do Senhor, é porque a presença do Senhor está com você. Irmão, a pior coisa é viver a vida cristã e servir ao Senhor sem a presença do Senhor. Você já teve aquela experiência em que você faz oração, parece que o Senhor não está olhando para você? Você busca o Senhor, mas você não encontra. Irmão, essa não é a sensação pior para um cristão? Você está fazendo de tudo, mas parece que o Senhor não está presente. O rosto do Senhor não está presente para você. Por isso, irmãos, a coisa mais preciosa para nós, para um cristão, irmãos, é a presença do Senhor. Por isso que lá em Êxodo 33 eu disse, né, quando Moisés, né, orou ao Senhor, Senhor, se o Senhor não vai para levar o povo para a terra boa de Canaã, porque o Senhor tinha falado, eu vou mandar um anjo, eu mesmo não vou. Moisés falando, então eu também não vou. Aí o Senhor teve que prometer para ele, né, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, é isso, a coisa mais preciosa é a presença do Senhor. Eu não quero viver na terra, irmãos, se o Senhor não está aqui comigo. Eu não quero servir ao Senhor se o Senhor não está na obra que eu sirvo. Irmãos, o Senhor precisa estar presente. E como, irmãos, o Senhor está presente em tudo que eu faço? Está na palavra. Por isso, irmãos, eu preciso inculcar o meu coração, né, essa palavra viva. Irmão, essa palavra que eu digo não é palavra doutrina, é a palavra viva. Se é uma palavra viva, é a palavra que tem a presença do Senhor. Irmãos, eu vou sentir muito seguro. Em 1 João ali fala 2 vezes lá no final de sermos confiantes na presença, na volta do Senhor. Irmãos, eu quero viver sempre confiante. E essa confiança vem de quê? Essa confiança vem da presença do Senhor. Quando o Senhor está comigo, eu tenho confiança. Quando o Senhor não está presente comigo, irmãos, eu posso fazer o que quiser. Irmãos, eu me sinto tão mal. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, quando nós oramos, o Senhor ouve, porque nós temos a presença do Senhor. O rosto do Senhor está conosco. Amém? É isso que eu tenho que falar.
Amém. Jesus, Senhor. Deus criou os céus e a terra de forma magnífica para estabelecer o seu governo em vida. Satanás, porém, se rebelou e encontrou uma brecha para implementar seu sistema de pecado e morte. E nós nascemos neste mundo sem vida. Mas não somos deste mundo. Deus virou a página. O Pai, que habita em luz inacessível, enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é a própria palavra, para se tornar homem, tornando-se assim acessível à humanidade e concedendo a vida eterna. Quando Jesus morreu, o Pai o ressuscitou e ele tornou-se o Espírito da verdade, capaz de entrar em todo aquele que nele crê. Que milagre! Hoje, por meio da pregação do Evangelho da Salvação, todo aquele que crê recebe a vida eterna e nasce de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? O SEAP gera colportores, verdadeiros guerreiros que lutam contra o reino das trevas. Eles aprendem que nada acontece pela sua própria capacidade, mas sim pelo poder da palavra da vida, que é o próprio Cristo. Não importa a sua idade, sua ocupação ou tempo de conversão. Hoje, Deus te chama para servir. No SEAP, você é aperfeiçoado na pregação do Evangelho. No SEAP, você vive experiências marcantes. No SEAP, você cria laços profundos de amor. No SEAP, você se torna um missionário. Hoje temos missionários na África, Europa, América do Norte, América Central, Ásia e Oceania. Apesar de vivermos em culturas tão diferentes, a mesma vida circula entre todos nós e com alegria praticamos as mesmas coisas. Somos governados pela vida. E Deus está produzindo um governo em vida na igreja. A vida se manifestou e nós a temos visto. Quem realmente ama a vinda do Senhor não perde tempo lutando por seus próprios interesses. Pelo contrário, guarda a sua palavra, apressa-se em fazer a vontade de Deus e decide se livrar da avareza e ambição. Afinal, sabe que tudo provém da misericórdia do Pai. Quem realmente ama a vinda do Senhor Jesus não negligencia essa missão tão nobre. Pelo contrário, se derrama sem reservas e oferta com alegria. Assim como as mulheres que supriram a obra do Senhor, hoje nós temos a oportunidade de participar da obra ofertando. E você, ama a vinda do Senhor?